Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início ou continuidade ao tutorial do GNU PSPP, um programa de tratamento estatístico que pode auxiliá-los na formatação e tratamento de dados da sua dissertação, tese ou TCC. Beleza? No primeiro momento, eu expliquei para vocês que antes de ir a campo, você deve preparar esse pacote estatístico para receber os dados. E na primeira aba, na primeira janela do GNU PSPP, nós temos duas abas que nós vamos revisá-la agora. Bem, nós temos aqui a visualização de variáveis, que as variáveis é sinônimo de questões, ou seja, quanto a mais questões, maior a quantidade de variáveis. No meu caso aqui, eu peguei um exemplo de uma pesquisa que eu fiz com camponeses, onde o questionário tinha 15 questões, ou seja, tem 15 variáveis, e aqui visualização de dados, que são as respostas de cada um. A quantidade de linhas significa a quantidade de questionários aplicados, ou seja, eu tenho 119 linhas aqui. Foi a quantidade de camponeses que eu entrevistei. Tá certo? Bem, como já dito no tutorial anterior, se eu quiser ver as respostas, eu vou aqui em Ver e Labels. E aí aparece, eu não precisei digitar, eu só digitei as variáveis que eu já tinha alimentado lá na aba Visualização de Variáveis. Vim com os meus questionários e só fui digitando os códigos. E aí deu 119. Isso agiliza muito o trabalho. Imaginem vocês irem contando de um por um naquele seu questionário manuscrito, fazendo essas tabelas ou no Excel ou na mão mesmo. Creio que esse GNU PSPP é uma mão na roda. E só lembrando para vocês que eu esqueci de falar no último tutorial. Ele está disponível na página PSPP Project. E está disponível nas plataformas Windows, Linux e macOS, certo? Vamos voltar aqui. Pois bem, agora eu vou ensinar para vocês como é que eu faço esse tratamento de dados. Eu vou explicar de forma mais resumida possível para que a forma que pode auxiliá-los já na captação de uma tabela, ou caso você queira fazer um gráfico mais na frente. Mas ele faz basicamente as tabelas, tá certo? Então, primeiramente, já tem os dados, agora eu quero analisá-los. Eu venho analisar, aqui em cima. Se for a versão Windows, eu acho que não tem tradução para o português, então vai estar Analyze, mas é o mesmo caminho. Então, eu tenho analisar, estatísticas descritivas e posso vir em frequência. Clicando em frequência, irá abrir essa janela, onde você terá as variáveis aqui, as perguntas que você fez, e você vai fazer a porcentagem das respostas. Então, eu vou botar aqui a escolaridade. Eu quero saber agora o nível escolar dos entrevistados. Primeiramente eu clico em cima, depois eu venho nessa setinha para o lado direito e jogo ela para essa caixa de variáveis. Se eu quiser retirar daqui, clico em cima, a setinha antes virada para o lado direito agora está para o lado esquerdo. Eu clico e ele volta para a caixa do lado oposto, mas eu vou de novo aqui, escolaridade do entrevistado, cliquei na setinha direita e vou em OK. O que aconteceu? O PSPP abriu outra janela, não outra aba, outra janela. Vocês podem observar aqui na barra de ferramentas, aonde ele já me dá a tabela toda bonitinha. Obviamente tem algumas colunas que você pode excluir. Geralmente o que é que eu faço? Eu deixo somente a frequência e o percentual. Eu posso excluir esse valor, que é o valor que o PSPP que a gente trabalhou, né, correspondente. Por exemplo, quando eu digitava 1, significava que aquele entrevistado tinha respondido sem instrução, 2, 3 e por aí vai. Ou seja, um exemplo de análise. De acordo com o levantamento da pesquisa de campo,
29,41% dos camponeses entrevistados não têm instrução institucional. Ou seja, são 35 que responderam que não tem instrução institucional. E, pulando aqui, só para agilizar, somente 2, ou seja, 1,68% tem curso superior. E a partir dessa análise prévia, dessa tabela que o PSPP fez rapidamente, eu já posso dar um direcionamento para a minha análise de dados dentro do meu trabalho, dentro da minha pesquisa. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Agora eu quero analisar, venho de novo em analisar estatísticas descritivas e frequência. Vou colocar aí tipo de distribuição de energia no povoado que eu visitei. Cliquei em cima, fui na setinha que jogou para cá em variáveis e cliquei em OK. Aí eu tenho que ir lá na janela de output, de saída, e tem aqui, ó, se eles têm ou não energia. Sim e não. 98,32%, ou seja, 117 camponeses, sim, têm acesso à energia elétrica. E 2 somente não tinham energia elétrica na sua casa. Certo? Então, a partir daí eu já posso dizer, já posso fazer as minhas considerações ou a minha análise nos resultados e discussões. Beleza? Mas também, se eu quiser, eu posso fazer um cruzamento de dados, onde ele pode me dar alguma informação que eu não vi. Posso citar um exemplo aqui. Eu venho me analisar estatísticas descritivas e cross-tabs, ou seja, são cruzamentos de dados, onde ele pode me revelar uma realidade que aquela mera pergunta ela pode não me dar. Vamos ver aqui. Vou fazer um cruzamento que eu ainda não fiz. Eu posso colocar aquela mesma distribuição de energia, vou botar aqui em linhas, e vou colocar o tipo de abastecimento de água. Vamos ver se existe alguma similitude que me indique uma relação entre abastecimento de água e distribuição de energia. Agora eu clico aqui em cima para ele vir em coluna, ou seja, vai ser um cruzamento de dados. Vai ficar em linha em uma coluna da tabela. Clique em OK e vai aparecer lá em output. Vai vir uma tabela maior. Então, nós temos aqui que respondeu sim. Dos que responderam sim, 30 pessoas têm água encanada, 65 pessoas, ou seja, 55,56% têm água de poço tubular e 13 pega de rio e outros pegam de poço cisterna e outros, né? O não tem a energia elétrica. Nós temos aqui que foram aquelas duas pessoas, vocês lembram? Uma pega água de poço e a outra pega de rio. Isso pode me indicar o quê? Que eles não têm a distribuição deles de luz já é precária. Imagina uma água encanada numa distribuidora de água municipal ou estadual. Isso já pode dar o perfil daquela pessoa de renda média mensal. Se eu colocar renda média mensal aqui que eu pesquisei cruzada com a distribuição de energia, a gente vai ver que as pessoas que têm que têm menos renda, muito provavelmente, são as que não têm energia elétrica, são as que pegam água no poço, ou pegam no rio, ou pegam na cisterna de captação de água pluvial. Então, o cruzamento de dados demanda muito também do seu senso da pesquisa. Quais são esses dados que você vai cruzar e que podem indicar uma realidade além da que aquela pergunta isolada pode lhe dar? Entenderam? Você precisa olhar além do que os números lhe dão isoladamente. Pois bem, tenho minhas colunas aqui, fiz com todas aquelas questões, digamos assim, e agora eu quero colocar no meu TCC. Como é que eu faço? Eu venho aqui na janela de Output, em Arquivo e Exportar. Eu vou escolher aqui a área de trabalho e vou salvar na extensão ODT, que é uma extensão que abre em qualquer editor de texto. Ela é
uma extensão de código livre, ou seja, grátis. Então eu vou colocar o nome aqui tabelas. Eu já tinha colocado aqui um para teste, vou salvar do mesmo jeito. Vou salvar, ele vai pedir para substituir. E foi lá para minha área de trabalho. Agora eu quero ver o resultado. Vou abrir aqui com o meu editor de texto, o LibreOffice. Ele vai demorar um pouco a ler, mas aquelas tabelas já foram exportadas só no ponto de você copiar e colá-las para o seu arquivo final do TCC, dissertação ou tese. Tá vendo? Aqui, obviamente, vai precisar de uma formatação de acordo com as normas da ABNT ou da sua universidade, mas aqui mesmo eu já posso excluir. Por exemplo, eu não vou precisar dessas colunas aqui de percentual válido e percentual cumulativo. Então eu venho aqui e vou excluir essas colunas, beleza? Posso mudar o título, posso botar aqui a fonte, né? Posso alterar o tamanho da fonte, alterar o modelo e só copio e colo para o TCC. Obviamente, ó, estão todos aqui, ó. Então, estão todas as tabelas que a gente fez no nosso exemplo. E você vai escolher o que você vai colocar, vai formatar e só jogar. Olha o tanto de tempo que você economiza fazendo pelo PSPP. Certo? Você não precisou editar nada no Excel, não precisou formatar lá. Ela já lhe dá, como diz aqui no nosso estado, só deu mid brulhada aí para que vocês façam a análise como pesquisadores. Beleza? Espero que esse tutorial ele auxilie vocês no tratamento de dados. Se tiverem alguma dúvida, por favor, pode deixar aí nos comentários. E qualquer coisa, estamos às ordens. Eu vou colocar mais para frente diferenças sobre o estudo piloto, como você conduz um estudo piloto e sua pesquisa de fato quando você for coletar esses dados com o grupo que você está analisando. Perfeito, galera? Um abraço para todo mundo e até a próxima.